Olá, meu querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa terceira aula. Eu sou o professor Felipe Luz de Oliveira e hoje estarei com vocês aqui falando sobre o tema da nossa aula, que é medição. Então, quando nós falamos numa ciência que tem como base usar a matemática para modelar a natureza, a gente precisa saber medir. E o que é medir? Medir é comparar. Então, passa para mim o slide que vai aparecer a palavrinha aqui, ó. Comparar, você não pode esquecer disso. Medir é uma comparação. Para mim medir, para que eu possa medir, eu preciso ter algo para comparar. Como assim, professor? Bom, vamos dar um exemplo. Digamos que eu queira medir a minha altura. Então eu preciso, obviamente, da minha pessoa, né? Primeiro para ter uma referência aqui. E depois eu preciso de alguma outra coisa para comparar comigo mesmo. Então, por exemplo, se você fosse me medir, você poderia usar os seus palmos e vir medindo aqui palmo por palmo e dizer, olha, o professor tem tanto de altura. O que aconteceu? Nessa medição, nesse processo, você fez uma comparação. Você comparou a minha pessoa com os seus palmos. Então, é uma comparação entre eu, professor Felipe Luz, e os palmos de sua mão. Uma régua, a mesma coisa. Uma trena, a mesma coisa. Você estica a trena do meu lado, você olha para mim, olha para a trena. E aí você compara o professor com a trena. E quando você faz essa comparação, você tira uma medida a partir daí. Essa parte de medição é uma coisa que a gente já nasce conhecendo e sabendo. Mas isso aqui, cara, levou anos para ser desenvolvido. Uma técnica de medição precisa é importantíssimo para a ciência, tanto que existe um ramo da ciência chamado metrologia que só estuda medição. Quanto mais precisa a medida, melhor é a tecnologia. Imagina aí você, né? Você quer fazer um nanorobô, um microchip. Cara, as medidas têm que ser muito precisas. 1 milímetro, uma coisinha de nada que você erre, você errou a solda, você colocou o chip no lugar que não deveria, o seu robô não vai funcionar. Então, quanto maior a precisão, melhor a tecnologia. E precisão tem a ver com a medida, tem a ver com medição. Cara, nem sempre existiu uma escala de medição. Nem sempre a medição ela existiu de forma que nós conhecemos, de você ter uma trena, uma régua. Há muito tempo atrás, as pessoas tinham que recorrer ao que elas tinham, que basicamente eram elas mesmas. Então as primeiras medidas que surgiram foram polegadas, palmos, braços, pés, passos e assim por diante. Então conforme você trocava de sociedade, você mudava de povo, as pessoas mediam de uma forma diferente. Só que você vai concordar comigo que essa forma de medir não é a melhor, não é a mais precisa. E por que não? Porque vamos comparar eu e a minha esposa. Eu tenho 1,70 m. A minha esposa é um pouco mais baixinha do que eu, deve ter ali 1,63 m, 1,62 m. Eu calço 40, a minha esposa calça 36. Então imagina que eu sou um vendedor, a minha esposa é uma vendedora e nós vendemos tecido. E aí você vem comprar tecido comigo e pergunta assim, ó, quanto tá saindo? E eu falo para você assim, ó, preço do tecido aqui tá muito em conta. Você leva 5 passos de tecido por apenas 3 moedas. Aí você fala, pô, que legal, 5 passos de tecido por 3 moedas. Só que você, como um bom cliente, você vai fazer o quê? Um orçamento. Então você vai até a próxima banca, que é a banca da minha esposa, e você fala assim, olá Laís, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma compra de tecido. E ela fala, pois não, aqui 5 passos custam 2,5 moedas. Como na época eles não tinham como partir a moeda ao meio, vamos colocar então que 10 passos custavam 5 moedas. Parece a primeiro momento interessante comprar com ela, porque lá você vai levar 10 passos por 5 moedas, enquanto que comigo você levaria 5 passos por 3 moedas. Então parece que você está economizando ao comprar com ela. Só que será mesmo? Porque o meu passo é maior que o dela. Já que eu calço mais, eu tenho um número maior no meu calçado, o meu passo é maior que o dela. Então, se eu colocasse os pés um atrás do outro, né, e medisse ali os passos, provavelmente 5 passos meus seriam muito mais tecido do que 5 passos dela. Então, essa imprecisão de medição é um problema. Você vai concordar comigo que isso é um problema. Agora, como é que a gente consegue então padronizar? Ter uma medida que, independente da banca que eu vá, o valor é o mesmo. E eu tenho certeza que eu estou saindo na vantagem, que eu estou comprando a mesma quantidade por um preço mais barato, ou não, né? Ou estou saindo no prejuízo por um preço mais caro. Pensa aí um segundinho, qual seria uma solução para esse problema? Pensou?
Olha, uma das soluções que as pessoas encontraram foi deixar de usar o ser humano e usar coisas que fossem mais padronizadas. Vamos dar um exemplo de coisas que são mais padronizadas. Os animais. Porque o ser humano, ele tem uma mudança maior na altura. Tem um humano de 1,70, 2 metros, 1,60, 1,50. Você tem várias medidas. Você tem várias alturas. Já os animais não. Quando você encontra um macaquinho, quando você encontra uma onça, elas costumam ter um tamanho muito mais próximo um do outro do que o ser humano. Então, um exemplo de medida que eles começaram a usar foi onça. Já ouviu falar em onça? Onça é uma unidade de medida. O que eles faziam? Eles matavam uma onça, eles cortavam as patas da onça e eles mediam em patas de onça. Então você ia numa barraca comprar alguma coisa e falava, quantas onças você quer? Eu quero 7 onças. O cara arrancava uma pata de uma onça, media lá 7 patas e te vendia 7 patas de onça. Como o tamanho entre uma pata de onça e outra era muito próximo, você tinha uma medida mais precisa, uma medida mais próxima de um valor fixo. Cara, várias coisas vão surgir. Outra ideia também bem interessante é você usar um humano único como referência. Geralmente era o rei, né? Então, em vez de você usar polegadas e palsos, você usava o braço real. E aí, o sábio do rei ia lá, media o tamanho do rei de braços abertos, de uma ponta a outra, e media o tamanho do braço real. E aí, cortava-se uma barra de madeira e fazia-se uma barra de ferro, e todo mundo usava aquele tamanho, daquela medida, como braço real. Quem consegue imaginar o problema disso daí, né? Porque, ó, parece interessante, você faz uma barra de ferro, isso daqui é um braço real, você dá uma para cada vendedor, e aí todos os vendedores, então, agora tem uma barra que chama braço real, e todo mundo vende em braço real. Quantos braços você quer? Né? Quantos braços reais você quer? Isso parece interessante, mas nós temos um problema. Rei é muito vaidoso, e rei morre o tempo todo. Se você assistiu Game of Thrones, você sabe do que eu tô falando. Rei morre o tempo todo, é um puxando o tapete do outro, cara. É tio que mata sobrinho, sobrinho que mata... Nossa, é um caos. É um caos. Toda vez que o rei morre, o rei novo quer que o braço dele seja a medida oficial. E aí vai o sábio do rei levando o bastãozinho e trocando a medida. Aí quando o sábio está terminando de passar pelo reinado inteiro, o rei já morreu, entrou outro rei, já mudou de novo. Aí o rei é novinho, então o braço do rei é pequenininho. Imagina que você cria um certo problema. E é nesse vai e vem de unidades de medida que nós chegaremos num sistema internacional, um sistema unificado, né? Onde todo mundo fale a mesma língua e eu consiga comprar e vender independente da parte do mundo que eu esteja. Principalmente na área científica, né? Para quando eu publicar um artigo científico, ninguém precise ficar transformando unidade, todo mundo saiba do que eu estou falando. Então a ciência ela vai buscar essa unificação, essa forma única de se comunicar, essa forma única de falar. Mas esse sistema internacional é conteúdo para a nossa próxima aula. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Aguardo vocês na nossa aula número 4 aqui no Cinema Educação. Tchau, tchau e até lá!